Mas vamos ver, antes de falar das grandes navegações, vamos ver a França. Então, vamos apagar aqui, pessoal. Eu vou apagar aqui, ó. Então, aqui, ó. Vamos apagar. Então, aqui. Número 5. Número 5. A França. Professor, como é que deu-se a unificação da França? A França, ela teve um problema. O rei estava se fortalecendo, mas aí o que aconteceu? A Guerra dos 100 Anos. O mesmo problema com a Inglaterra. Todo mundo sabe. A Guerra dos 100 Anos, França contra Inglaterra. Mas, pelo amor de Deus e Virgem Nossa Senhora de Lourdes, 100 anos, a Guerra dos 100 Anos, não quer dizer 100 anos ininterruptos de guerra. Ninguém aguenta ficar guerreando durante 100 anos. Teve uma batalha, 2 anos depois, teve outra batalha, 4 anos depois, teve outra batalha, né? Uma guerra é feita de várias batalhas. E neste vai e vem, nesta sanfona, a guerra acabou durante 100 anos. Na realidade, não foram 100 anos, foram até mais, foram 116 anos. Tá certo? Então, a Guerra dos 100 Anos prejudicou a formação do Estado Nacional francês. Outra coisa que prejudicou, o sistema feudal na França, pessoal, era muito forte. Então, prejudicou a formação do Estado Nacional francês, da monarquia absolutista francesa. Só para vocês terem uma ideia, o último país da Europa a terminar com o sistema feudal foi exatamente a França. Porque o sistema feudal francês era muito forte. Né? Outro fator, por que a França também demorou-se para fortalecer o seu Estado Nacional? Por causa das guerras religiosas. Eu vou botar aqui, ó, as guerras, ó, as guerras religiosas. Isso, vamos assim dizer, enfraqueceu o poder centralizado na mão do rei. O que foram as guerras religiosas? De um lado, nós temos, a França era católica. Aí nós já estudamos na Reforma Protestante, não é? Os calvinistas entraram na França e se espalharam, tá certo? Então, estas guerras religiosas prejudicaram a formação, a centralização do Estado Nacional francês. Então, de um lado, nós temos os cristãos, aqui, ó. De um lado, nós temos os cristãos, os católicos, e de outro lado, nós temos os calvinistas franceses. Relembrando como eram conhecidos os calvinistas franceses. Eles eram conhecidos como... Aqui, ó. Eles eram conhecidos como huguenotes. Então, huguenote, todo mundo sabe, é sinônimo de calvinista. Então, pessoal, estas guerras religiosas na França, né, cristãos contra huguenotes, também retardou a centralização política do Estado francês nas mãos da figura do rei. Professor, quando é que deu-se o auge das guerras religiosas? Foi exatamente na famosa Noite de São Bartolomeu. Aqui, ó, 1572, deu-se a Noite de São Bartolomeu. Então, aqui, ó, em 1572, foi o auge das guerras religiosas. O que foi a Noite de São Bartolomeu? O massacre dos cristãos sobre os calvinistas, sobre os huguenotes. Então, pessoal, depois da Guerra dos 100 Anos, depois de enfraquecer o sistema feudal e depois das guerras religiosas, a França, ela se fortaleceu politicamente, o poder político centralizado nas mãos do rei. A partir daí, a França começou lentamente o seu processo das grandes navegações. Tá certo?
E vamos ver agora o tópico 6, a Inglaterra. Aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó, 6, a Inglaterra. Que a pergunta que os alunos me fazem em sala é o seguinte: por que Portugal, um país pequeno, ele foi o pioneiro nas grandes navegações? Por que não teria sido uma Alemanha? Por que não teria sido uma França, uma Inglaterra? Né? Então, acabei de responder para vocês. A França estava com esses problemas aqui. Um sistema feudal forte, foi o último país da Europa a se desvencilhar do sistema feudal. As guerras religiosas, a própria Guerra dos 100 Anos. Então, tudo isso retardou o expansionismo marítimo francês. E a Inglaterra. O que estava acontecendo na Inglaterra? Para e passo com a França, a Guerra dos 100 Anos. Aqui, ó, a Guerra dos 100 Anos. Ou seja, já falei e repito, Guerra dos 100 Anos prejudicou tanto a França quanto a Inglaterra para o fortalecimento do Estado Nacional. Tá? A Inglaterra, pior, porque ela perdeu a Guerra dos 100 Anos. Tá certo? Aí, quando terminou a Guerra dos 100 Anos, começou uma guerra interna, uma guerra civil. Por quê? Porque a dinastia reinante na Inglaterra, os Plantagenetas, eles estavam em declínio. Por quê? Porque perderam a Guerra dos 100 Anos. Aí começa uma disputa entre duas famílias, entre duas dinastias, para tomar o poder. Quem são estas dinastias? Quais foram essas dinastias? De um lado, os Lancaster, e de outro lado, os York. Então, duas famílias da nobreza inglesa lutando pela tomada do poder, para acabar com a dinastia Plantageneta, que estava em desgraça por ter perdido a Guerra dos 100 Anos. Só para vocês terem uma ideia, essa disputa entre os Lancaster e os York ficou conhecida como a Guerra das Duas Rosas. Anote aí, ó. Então, essa aqui, ó, pessoal, é a Guerra das Duas Rosas. Por quê? Porque no emblema dos Lancaster tinha uma rosa vermelha. No emblema dos York, uma rosa branca. Né? E como era uma guerra entre essas duas famílias da nobreza, ficou conhecida como a Guerra das Duas Rosas, que durou 30 anos. Ou seja, terminou a Guerra dos 100 Anos, uma guerra externa contra a França, veio uma guerra interna para a tomada do poder, a Guerra das Duas Rosas. Tá certo? E quem acabou com a Guerra das Duas Rosas foi o Henrique Tudor, não é? Ele casou-se, né? Ele colocou representantes dos Lancaster e representantes dos York na mesa de negociações. Gente, há 30 anos que nós estamos em guerra. Daqui a pouco não vai ter um nobre para governar a Inglaterra. Então, Henrique Tudor, ele conseguiu, né, uma paz entre os Lancaster e os York. E ele selou essa paz quando ele casou-se com uma York. Ele casou-se com uma York. Então, a partir daí, não é? Henrique Tudor assume, com o consentimento das duas famílias, ele assume o governo com o número de, aqui, ó, Henrique Tudor, que é o Henrique Tudor, que é o Henrique VII, tá certo? Ou seja, está começando na Inglaterra a monarquia absolutista, na chamada dinastia Tudor. Aqui, ó, a dinastia Tudor com Henrique VII. Professor, esse foi aquele cara que casou 6 vezes? Não, foi o filho dele, Henrique VIII, não é? É quem vai fortalecer o absolutismo na Inglaterra. O filho dele, o Henrique VIII, casou-se 6 vezes, dessas esposas. A primeira, a Catarina de Aragão, que ele queria separar, se vocês estão lembrados, né? A reforma anglicana,
não é? A reforma protestante, o Papa não autorizou a anulação do casamento dele. O que ele fez? Ele fez o ato de supremacia que criou a Igreja Anglicana na Inglaterra. E isso fortaleceu a figura do rei, porque ele passa a ser, além de chefe político, ele passa a ser o chefe religioso da Igreja Anglicana na Inglaterra. Tá certo? Então, o que fortaleceu a monarquia inglesa? Foi, aqui, ó, o ato de supremacia que nós vimos lá na Reforma Protestante, criou o anglicanismo. Então, a partir daí, a Inglaterra fortalece o seu Estado Nacional. Aí vai começar as grandes navegações? Não, o rei morreu. Né? Vai ter outro problema. Ele é substituído pela sua filha, a Maria Tudor, também conhecida como Blood Mary, Maria a Sanguinária. Por quê, professor? Porque ela era católica. A Maria Tudor era filha do rei Henrique VIII com a Catarina de Aragão, princesa espanhola extremamente católica. E quando a filha do rei Henrique VIII assume o poder no lugar do pai, ela faz o quê? Ela quer acabar com o anglicanismo e fazer com que a Inglaterra volte a ser católica. Aí vai começar o quê? Vai começar uma guerra religiosa. De um lado, nós vamos ter os anglicanos e, de outro lado, nós vamos ter os católicos e os calvinistas. Relembrando, como é que os calvinistas eram conhecidos na Inglaterra? Eles eram conhecidos como os... Aqui, ó. Os puritanos. Tá? Então, quando vocês ouvirem essa palavrinha puritano, é o calvinista inglês. Huguenote é o calvinista francês. Tá certo? Então, pessoal, tudo isso aqui retardou a expansão marítima dos ingleses. E quando que ela vai começar, professor? Ela vai começar com a meia-irmã da Blood Mary, que é a Elizabeth I, conhecida como a Rainha Virgem. O pontapé inicial da expansão marítima inglesa vai dar-se com a Elizabeth I, que vai governar a Inglaterra por aproximadamente 40 anos. Tá certo? Então, tudo isso para nós falarmos da formação, do fortalecimento político dos 4 principais estados modernos do início da Idade Moderna: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Aí vem a pergunta: professor, quais eram os principais objetivos desta expansão marítima? Então, anote aí. Eu vou apagar aqui para dar um espaço. Então, anote aí, vamos apagar aqui. Ó. Então, vamos lá. O nosso tópico número 7. Principais objetivos da expansão marítima. Não precisa decorar. É simples, que eu já falei para vocês. Qual era a principal força econômica na Europa naquela época? Terra. Só que a terra, né, estava na mão dos nobres da Igreja Católica. Não esqueçam, instituição mais poderosa na Europa medieval, na Europa do início da Idade Moderna. A Igreja, ela tinha coisa de 40% a 50% das terras europeias, mesmo porque o continente europeu é um dos menores do mundo, não é? Então, as boas terras estavam na mão ou da Igreja ou da nobreza. Então, quais foram os objetivos da expansão marítima? Conquistar terras. Terra, vamos ver terra para todo mundo. Qual o outro grande, dentre outros, outro grande objetivo da expansão marítima? Uma coisa que todo mundo queria, que era os
metais preciosos. Ouro, prata, que já não tinha mais na Europa. Hoje ninguém mais ouve falar. Descobriram ouro, descobriram prata na Holanda, na Alemanha, na Europa. Dificilmente vai encontrar os metais preciosos. Tá certo? Então, o segundo grande objetivo. E o terceiro objetivo da expansão marítima era o quê? A procura de uma nova rota marítima para, aqui, ó. Então, vou falar, para quem está anotando aí. O outro objetivo da expansão marítima, procurar uma nova rota marítima. Repetir aqui, uma nova rota marítima para onde? Para as Índias. Por quê? Lá é que estava o comércio das especiarias. Tá certo, gente? Mesmo porque, o que nós temos? Professor, e a grande rota do Mediterrâneo está na mão dos turcos otomanos. Os turcos otomanos que conquistaram Constantinopla. Então, eles também, que Constantinopla, pessoal, está numa região que domina o mar Mediterrâneo. Então, os turcos otomanos, eles controlavam o mar Mediterrâneo. Então, precisava se encontrar uma nova rota marítima para se chegar nas Índias. Qual o objetivo? Terra, metais preciosos, especiarias, eu vou botar aqui, ó. Especiarias, e como tinha o apoio da Igreja Católica, não é? Essa expansão marítima tinha o apoio da Igreja Católica, qual era o outro objetivo? Expandir a fé católica. Tá certo? Então, a procura das especiarias e expandir a fé católica. Claro que esse expandir a fé católica estava no segundo plano. O principal era o econômico, tá certo? Enriquecer. Então, foram os principais objetivos desta expansão marítima. Professor, qual foi o primeiro país a se lançar às grandes navegações? Portugal. Foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações, tá certo? Como é que pode um paizinho pequenininho ser o pioneiro nas grandes navegações? É o que nós vamos ver na nossa próxima live, depois do recesso. Só lembrando que isso aí confunde muitos alunos. Quer dizer que os primeiros navegadores foram os portugueses? Não. Antes dos portugueses, outros países já tinham se lançado nas navegações. Os cartagineses, tá certo? Todo mundo sabe. Os gregos, os romanos, eles já tinham se lançado nas grandes navegações. Só que tem um detalhe. Grandes navegações pelo oceano, Pacífico, Oceano Atlântico. As navegações deles, né, era, assim, curta distância, né? Saía da Itália, ia para a Grécia, saía da Grécia, ia para Cartago. Então, eram navegações a curta distância. Agora não, são as grandes navegações. Então, vai começar com Portugal. E na próxima aula nós vamos ver como deu-se o pioneirismo português nas grandes navegações, tá bom? Bom fim de semana a todos e até a próxima live.